Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer um visual incrível. Dá uma olhada aqui na minha tela. Esse gráfico, o que ele tem de diferente de um gráfico de colunas normal, convencional, digamos, né? Primeira coisa, nós temos aqui embaixo os eixos, você pode ver que estão customizados, tá? Então aqui nessa primeira coluna eu tenho o ano anterior ao que está selecionado e aqui no final o ano que está selecionado. E aqui os meses que compõem este ano. Então eu trago aqui a média do ano anterior versus a média do ano atual, ok? Eu posso escolher entre média ou total nessas pontas, né? E além disso eu posso escolher se eu vou avaliar custos e despesas, o indicador de reais versus volume ou volume de produção. Além disso, eu tenho aqui uma variação percentual nas colunas com uma quebra de linha, que é algo semelhante ao que eu já fiz há alguns meses atrás em um outro vídeo, que inclusive vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois que vocês assistirem esse, tá? E aqui essa variação, quando ela está no mês, ela está olhando contra o mês anterior, e quando ela está aqui no ano, ela está olhando o ano anterior. Além disso, pode ver que aqui no título, eu tenho um título dinâmico que muda de acordo com a variável que eu estou selecionando, se é média ou se é total, e também os anos que eu estou selecionando, ele muda, além dos valores, logicamente, o título. Então ele é altamente dinâmico. Se eu escolho apenas alguns meses da minha base, a média do ano anterior está levando em consideração esses meses que eu selecionei também. Vem comigo que tá sensacional, vou te ensinar do começo ao fim. Se você já gostou da ideia desse vídeo, já deixa seu like aqui. Já se inscreve também, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e ative o sininho para você não perder meus novos vídeos, beleza? Da onde que nasceu a ideia de fazer esse vídeo, tá? Surgiu aqui do nosso amigo Rafa, MKRafa21, que respondeu um stories meu dizendo assim, ó, dá para fazer um gráfico temporal de barras que no final tem média ano anterior e média ano atual? Essa é a ideia. Então, aqui é o efeito final e nós vamos começar do zero, tá ok? Olha aqui para mim. Eu não vou digitar medida por medida porque teu tempo é precioso. E como eu quero deixar um vídeo bem curto e bem prático, fica comigo até o final que eu vou passar medida por medida, ação por ação para chegar nesse resultado. Beleza? Mas não vou perder tempo digitando. Eu já vou pegar as medidas que eu já fiz só que eu vou explicar tintim por tintim para vocês entenderem os contextos, o DAX poderoso que está aqui por trás. Ok? A lógica que eu utilizei para que você possa empregar aí nos seus projetos, beleza? Aqui, qual que foi a ideia? Conversando com o Rafa, eu queria entender o que ele estava avaliando. Ele disse para mim que é o seguinte, ele avalia custos e despesas versus um volume de produção e tem um indicador. Foi isso a ideia que eu fiz aqui. Como eu sei que eu poderia só olhar o indicador de reais por volume de produção, aqui são dados hipotéticos, né? São dados aleatórios que eu mesmo criei, não é de nenhuma empresa. E eu poderia simplesmente avaliar esse, mas eu sei que é muito comum quando você está fazendo uma apresentação, está conversando, fazendo uma reunião, você está apresentando lá indicador de reais pelo volume de produção e de repente vê um número um pouco aleatório, você vai querer olhar o custo ou vai querer dar uma espiadinha no volume, beleza? Devido a esse dinamismo, o meu sentido das setas aqui, se é bom ou é ruim, também muda, porque custo e o indicador do volume que é influenciado pelo custo é melhor quando for para baixo. Volume de produção é melhor quando for para cima, tá? Então isso também foi levado em consideração. Ok? Então, vamos começar. Eu vou criar uma nova página aqui, do lado. A primeira coisa que nós temos que fazer, né, é calcular os valores
Mas antes disso, eu vou mostrar para você o modelo original, tá bom? O modelo original tem uma D calendário, uma F dados e uma F produção, tá? Se a gente olhar a F dados, tem o data, uma conta e valor, tá? Algumas contas não tem valor, enfim, mas eu tenho valores aqui. É a mesma base que eu utilizei no vídeo da DRE, tá? Também dá uma espiadinha no canal que é sensacional esse vídeo. E aqui eu tenho produção, que eu tenho um volume, independente de qual produto que é, e uma data, beleza? Elas estão interligadas, relacionadas pela D calendário. Só isso, beleza? Voltando. O primeiro indicador, primeira métrica, perdão, que eu calculei foi os custos e despesas, tá? Dá um zoom aqui para você. O que é o custo e despesa? Na minha tabela lá de grupos, tá? Na minha tabela de dimensão grupos, lá da DRE, eu tenho um subgrupo chamado custo de produção e despesas operacionais. Então, eu simplesmente coloquei uma listinha aqui, falando quais são os itens, e fiz um calculate da soma do valor por esses grupos, quando os grupos estão nessa tabela aqui. E aqui eu retornei um ABS do resultado. Por que ABS? Porque aqui no meu modelo e na maioria das empresas, despesas são representadas com números negativos. E aqui, como estou avaliando só custo de despesa, eu trouxe todo mundo para positivo. Por isso, ABS. ABS ele retira o sinal do seu valor que está ali sendo calculado. Beleza? Sem segredos. O próximo indicador que eu calculei foi o volume de produção, que nada mais é uma soma da coluna de produção. E o indicador de reais por volume é a despesa, os custos e despesas, dividido pelo volume de produção. Já vou começar aqui colocando um gráfico. Nós vamos usar, na verdade, esse aqui, né? O gráfico de colunas e linhas clusterizadas. E aí, se eu colocar custos e despesas aqui, colocar mês, ano, nome no eixo, tá tudo certinho, né? Tá vindo o valor. Se eu trocar aqui e colocar o meu volume de produção, também tá rolando. E se eu colocar meu indicador, também tá rolando, beleza? Eu vou ver isso por um ano de cada vez, certo? Aumentador de ano aqui na página, ok? Não esse, né? Vamos colocar um suspenso e seleção única. E a gente ajusta esse carinha para cá. Ele selecionou o primeiro ano, vamos deixar o de 2022 que está completo e a gente também consegue avaliar para o ano anterior, beleza? Então, tá certinho. Porém, se nós olharmos aqui no modelo, eu preciso flagar custos, despesas, indicador e o volume de produção dinamicamente para mudar aqui, né? Então, eu poderia criar parâmetros de campos, mas eu não vou fazer isso porque você vai ver para frente que a gente precisa fazer o calculate desse valor. Então eu não tenho como fazer um calculate do parâmetro. Então eu vou usar o método antigo, tá? Que é medida dinâmica, tá? O que eu fiz aqui? Captei uma tabelinha que eu criei na mão aqui, ó, totalizador. Eu criei uma tabelinha em DAX mesmo, chamada totalizador. Tem duas colunas, totalizador e ordinal. O que tem dentro dessa tabela? A palavrinha média mensal, com o número 1 na frente, e o total, número 2. Se a gente olhar ela aqui, é o que eu falei para vocês, tá vendo? Tá ela aqui. Isso aqui é isso aqui. Uma tabelinha auxiliar que eu criei aqui em DAX mesmo. E essa tabelinha, ela vai nos auxiliar para frente quando eu quiser escolher entre total e média, né? Então eu já vou até puxar lá para cá para a gente ir matando
os problemas. E por que eu tenho a coluninha ordinal? Porque eu quero que tenha uma ordem, tá? Se você olhar o totalizador, ele está classificado pela ordinal. Porque eu quero que sempre o primeiro seja a média mensal. Simplesmente isso, tá bom? Voltando para a medida dinâmica, então eu estou captando aquele ordinal, aquele numerinho, 1 ou 2, tá? E também eu criei uma tabelinha chamada grandezas. Da mesma forma, opa, grandezas, cadê você? Tá aqui, mesma coisa, uma coluna grandeza e a coluna ordinal. A grandeza nada mais é do que o nome das medidas, que é para quê? Eu utilizar a mesma forma aqui. Vamos colocar um segmentador de dados aqui, colocar grandeza. Tá bom? Onde eu vou poder selecionar. Como que eu formatei esse segmentador? Coloquei em bloco, em seleção única, mesma coisa para totalizador. Então, já está tomando cara o nosso dash. Depois a gente, ó, ficou assim, né? Então, só vou diminuir um pouquinho aqui. Legal? E o ano está aqui. Se eu não me engano, eu também coloquei os meses, né? Mês abreviado aqui. Então, para não perder tempo, vou copiar esse visual para lá, tá? Esse aqui eu acho que não precisa explicar, né? É só um filtro de mês, tá? Mês abreviadinho aqui. Se eu quiser sacar alguns meses da base, eu posso tirar. Só isso. Beleza, bora lá. Até aí, beleza. Então eu tô clicando aqui, ó, não tá mudando nada aqui embaixo no meu gráfico, certo? Por quê? Nós precisamos voltar lá para a medida dinâmica. Legal? Na medida dinâmica, o que ele fez? Então a gente já criou a tabelinha do totalizador para ver se é total ou média, que a gente vai querer. Já captamos quais são as nossas grandezas, então eu faço um switch aqui, ó. Se a grandeza é o número 1, ele vai retornar essa medida. Se é o número 2, custos e despesas e tal. Eu coloquei seleção única, mas por segurança, se não tivesse nenhum selecionado, quem que eu queria que traga? Indicador do volume, beleza? Esse é o total. Quando for total, ele vai fazer isso, beleza? Agora, quando for média, quando o meu totalizador for média, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa do switch, só que vai jogar isso dentro de uma average exit values dos meses. Eu posso pegar e fazer uma média da variável total aqui? Não funciona. Tá ok? Não funciona por causa das alterações de contexto que nós queremos fazer. Beleza? Então, se for total, ele faz isso. Se for média, ele faz isso. Simples assim. Tanto é que olha aqui o result, a minha saída aqui dessa medida. Se o totalizador for igual a 2, ele me traz total. Se não, média. Aqui é uma segurança porque se ele selecionar 1 e 2, ele vai me retornar média. É sempre eu deixo o preferível para o senão. Então, média aqui também. Beleza? Então, essa é a minha medida dinâmica. Se eu colocar ela aqui agora dentro do gráfico, já vai estar rolando. Certo? Então, custo de despesa, indicador reais por volume e o volume de produção. Lembrando que cada um tem seu formato, né? Aqui nessa medida dinâmica, eu já fiz a sacada do formato dinâmico, tá? Então, aqui, valor, selected measure. Quem é selected measure? A própria medida, tá? Aí eu jogo para o valor absoluto. Para quê? Para eu pegar o valor absoluto, se é negativo ou positivo. Isso aqui, você não precisa decorar. Isso aqui você salva no teu bloco de notas e vai usar para sempre, tá? Por que eu jogo para absoluto? Para eu checar se o absoluto desse número ele é maior que a potência de 10 elevado a 12, que a potência de 10 elevado a 9. Para quê? Para me trazer trilhão, bilhão, milhão, mil ou somente o decimal. Então, se o valor for formato monetário, eu quero que faça isso. Como eu tenho ali o volume de produção, eu não quero
monetária, então eu quero quantidade, só que com um separador de milhar, tá? E tudo está selecionado por onde? Pela grandeza ordinal, que é o numerinho que está lá. Então, lá, olha só, o meu switch, se a grandeza for 1 ou 2, ou se não tiver nenhuma selecionada, ele vai formatar pela monetária. Agora, se for 3, é a quantidade. Entendeu a sacada? Então, por isso que quando eu troco aqui, ele já tá trocando os formatos ali. Beleza? Legal, mas eu estou clicando aqui em média mensal, ou total, não está mudando nada, tá? Por quê? Eu tenho coluna de total ou média mensal aqui nesse gráfico? Não. Mas se eu jogar isso para uma tabela, a gente já consegue ver esse funcionamento operando, tá? Ó, esse 117.2, o que é? É a média desses meses. Se eu jogar 2 aqui, ó, ele somou, deu 1.4 bi aqui. Então ele já está mudando, ó lá, mudando o total somente. Beleza? Agora, qual que é a missão? Qual que é a dificuldade? Inclusive essa foi o pedido do Rafa. Como que a gente vai colocar nesse visual aqui a média do ano que eu estou e a média do ano anterior, a média mensal do ano anterior. Eu tenho que fazer esse número 117 milhões para aqui e para aqui, tá? Vamos lá. Na minha decalendário, eu tenho na mesma coluna os meses junto com os anos? Não. Então, a primeira coisa, deixa eu até mudar a tela aqui porque eu quero sua atenção. Toda vez que você pensar em fazer alguma traquinagem dessa, onde o seu eixo não existe, você vai ter que criar. Então, aqui a gente vai ter que criar um eixo personalizado para colocar ali. E criar um eixo não é uma tabela virtual, é uma tabela mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu criei esse eixo? Tá aqui. Eu vim em modelagem, nova tabela, não nova medida, e escrevi esse código. O que esse código retorna? Tá, Alisson? Retorna isso aqui, ó. Eu primeiro preciso uma lista dos meses. E eu gosto de trabalhar com mês-ano, tá? Assim, em visual, não só o mês, tá? E também trouxe a coluna que ordena ela. Então, esse pedacinho aqui trouxe uma tabelinha com todos os meses ano, mais os meses numéricos na frente. A prova disso, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Tá vendo? Trouxe os meses, ano e o ordinal que eu já tenho lá na minha decalendário. Tá vendo? Porque eu preciso ordenar, é uma coluna de texto isso aqui. Tem que ficar em ordem, beleza? Vamos expandir aqui para continuar vendo a medida por aqui mesmo. E o ano, eu preciso colocar embaixo dessa tabela de meses. Então eu fui lá e gerei uma tabelinha dos anos também. Só que eu gerei de uma forma diferente. Por quê? No meu ano lá, eu só tenho 2020, 21, 23, até 23, né? Olha só como que tá o ordinal aqui. 2020, 01. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os números distintos do ano e falei, cara, como que eu faço para que eu coloque o ano depois do último mês? Simples. Eu pego o meu ano, multiplico por 100, vai aumentar 2 casas decimais e somo 13. Então, sempre o meu ano vai vir por último. O ano corrente, né? E aí, o que eu fiz? Ó, tanto é que tá aqui embaixo, ó. Vamos ver se dá para ver. Ó, 2020, 13. 2021, 13. E essa coluninha vai ser ordenada por essa. Aí, o que eu fiz? Arrumei uma tabela de meses, uma de ano, coloquei uma em cima da outra. Que é aqui nesse var tabela. Eu estou selecionando as colunas de uma tabela, que é uma união de meses e anos. União, aqui em DAX, é colocar uma em cima da outra, tá? Chamei a primeira coluna de eixo, que é a mês, ano, nome. Sempre ele vai referenciar o nome da coluna da primeira união. E a ordinal. Simples. E retornei essa tabela. E aqui eu vim e classifiquei essa coluna pela ordinal. Legal? Isso é o meu eixo personalizado. Deixa eu tirar o zoom aqui.
Então, esse eixo, ele vai parar aqui, que eu vou trocar no eixo X. Vou tirar da D calendário e preciso colocar o... Cadê? Perdi. Eixo gráfico, eixo aqui, ó. Eixo X. Tá? E até aqui não mudou nada, né? Cadê os meus anos aqui, né? O que eu tive que fazer lá na decalendário, né? Puxar ela aqui para vocês verem. Eu fiz um relacionamento entre a coluna ordinal, lembra? 2020-01 até 2020-13, 2022-01, 2022-13. Então ela está ordenando. Legal? Só que existe na minha tabela aquela decalendário algum valor 2022-13, 2023-13? Não existe. Só existe até 12. E é proposital isso. Beleza? A gente precisa tratar isso na medida agora, tá? Então vamos lá. Voltando aqui no visual do gráfico. Então nós já calculamos a medida dinâmica e eu criei uma pastinha aqui, ó, elementos do gráfico. Primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular essas colunas de forma dinâmica, onde aqui, você concorda que não tem alteração nenhuma? Inclusive está funcionando já, por causa do relacionamento, tá? Eu preciso pegar o quê? O ano anterior e o ano atual, independente do mês. Quando tiver média, vai ser a média, quando tiver total, é a total. Isso já vocês viram que já está acontecendo. O que a gente precisa fazer é casar a medida com esses carinhas aqui. Porque aqui no relacionamento não existe 2022-13, 2023-13 e assim sucessivamente, tá? Então, criei a medida aqui, ó, medida dinâmica gráfico. Parece ser muita coisa, mas vocês vão entender o conceito aplicado aqui. Primeira coisa, eu tenho que ver qual que é o número que está aqui no meu eixo. Então, essa variável eixo contexto, ela está trazendo aqui para mim, por trás, tá? Ela está trazendo aqui 2022-01, 2022-02, 2022-12 e, se tivesse valor, também traria 2022-13, tá? É isso que essa variável está fazendo. Então, beleza. Agora, eu estou pegando o ano do contexto. Quem é o ano do contexto, no caso, 2022? Por que eu estou dando esse all eixo? Porque eu não tenho um relacionamento lá mandando da eixo gráfico para decalendário? Pois é, e não existe. Então, se eu não der um calculate all eixo, eu não vou ter o ano do contexto. Beleza, então eu captei 2022. Legal? Eu multipliquei esse 2022 por 100 e somei 13. Para quê? Eu pegar a minha decalendário e colocar o mesmo contexto que eu apliquei lá na eixo gráfico. Beleza? Aí eu já captei os meus eixos e já captei os meus anos do contexto. Então, tá quietinho lá. Bora para a sequência. Próxima variável, padrão. O que é o padrão, gente? É a própria medida dinâmica que já está rolando aqui. Tá? Já está rolando. Não preciso fazer nada. Certo? Beleza. Agora, ano atual. É o final que eu quero que faça aparecer aqui. Ele é um calculate da medida dinâmica dando um all no eixo gráfico. Concorda que se eu der um all aqui, ele não vai me trazer tudo que está aqui? Porque a única coisa que eu preciso fazer é matar o eixo gráfico, que é minha tabelinha especial que está aí. Beleza? Então, ano atual. Para o ano anterior, é a mesma coisa. Eu simplesmente calculei o ano anterior aqui, voltei um ano, same period last year, e envolvi esse cálculo na mesma coisa que isso aqui, tá?
Isso aqui é para esse ano, isso aqui é para o ano passado. Olha o conceito. E eu fiz a mesma coisa, eliminei o relacionamento do eixo gráfico especial. Por quê? É lá na ponta e é lá na frente, legal? Então eu já tenho o meu padrão, que são os meses do ano atual. A variável ano atual traz o final, que é o ano atual mesmo, total. E o ano anterior traz a ponta da frente, legal? Aí agora vou já pensar no meu resultado. Qual a lógica que eu utilizei aqui? Criei uma variável resultado com um switch que vai checar se o eixo do contexto, quem que é o eixo do contexto? Do gráfico. É igual ao ano do contexto? É igual a 2022? Então força e traz ano atual. Eu preciso fazer essa comparação para forçar que o ano atual apareça ali. Beleza. O próximo. O eixo do contexto é igual ao ano do contexto menos 100? Quem que é o ano do contexto menos 100, pessoal? Não é o ano anterior? 2022, 13, menos 100 é 2021, 13. Simples assim, pura matemática. Então me retorna ano anterior. Se não for nada disso aqui, me traz padrão, que é o que eu já tá rolando aqui. Então, só basta trocar essa medida aqui, pessoal. Ó, vou trocar a medida dinâmica pela medida dinâmica gráfico. E olha lá, 2021, 2022, funcionando. Tá com média, se eu colocar o total, vai funcionar o total. Já vai aparecer volume de produção, indicador e custos e despesas. Por aqui, eu já teria atendido o pedido do nosso amigo Rafael, né? Mas a gente tem que tirar insights disso, né? A gente tem que ver as variações que estão ocorrendo. Ó, coloquei 2023, minha tabela só vai ter até junho, tá aqui, belezinha. Coloquei 2021, mudei para total, mudei para... Tá tudo funcionando, tá? O que eu fiz? Tá meio confuso, né? Porque aqui eu tenho 2020, 2021 e tenho os meses aqui no meio, né? Então, olha o eixo aqui. O legal é se eu pintar essas duas colunas de outra cor, né? Então, eu já fui pensando aí na visualização de dados. Então, a cor medida dinâmica gráfico, eu segui basicamente o mesmo conceito. Só que eu não preciso calcular o valor. Só preciso retornar cores, né? Então, o que eu fiz? Peguei o ano do contexto, encontrei o contexto do eixo e peguei também o ano do contexto. Legal? E só fiz a comparação. Se o eixo é igual, a mesma coisa. Só que daí eu coloquei os códigos de cores que eu quero, tá? Então, ó, se é o ano anterior, é esse. Quer dizer, se é o ano atual, quero essa cor, se aqui é o ano anterior, é essa cor. E se não... E esse aqui era uma outra coisa, um teste que eu estava fazendo. Então, esse aqui é o se não, né? É os meses. Então, vou até apagar isso aqui. Isso aqui não serve para nada agora. Vou botar uma vírgula. Beleza? E eu já tenho uma medida para colorir minhas colunas. Então, vou vir aqui no pincel. Colunas, FX. E vou procurar aqui, ó, cor. Cor, medida dinâmica gráfico. Por que que não rolou? Regras, perdão. Valor do campo, cor, medida. Uau, tá? Já tava ficando assustado. Então tá aqui, pessoal, tá vendo? O ano numa cor mais forte e os meses aqui numa cor menos saturada. Então, e aí? Tá gostando de tudo que você tá vendo até agora? Não se esquece, deixa seu like aqui, é muito importante sua curtida. Se você não é inscrito, se inscreve, porque você não vai perder outros vídeos como esse, né? E também eu quero saber de você. Já conhecia essa técnica dessa criação de tabelas, colocar os filtros e tal? Deixa aqui no comentário que eu quero saber de você. Agora a gente vai começar uma segunda parte do vídeo sensacional, cara. Top mesmo. Beleza? Então, não se esquece. Deixa aqui o seu comentário. Beleza? Então, bora lá
para o vídeo novamente. Então, mudei aqui. Então, até aqui, beleza. O que está faltando? Se a gente olhar aqui, nós temos essas variaçõezinhas aqui. O que eu fiz aqui? Né? Quando ele está no mês, essa variação quer dizer que é contra o mês anterior. Quando ele está aqui no ano, ele está fazendo a variação perante o ano anterior. Eu escrevi isso aqui, ó. Tá vendo? Os rótulos percentuais possuem comportamento dinâmico. Os rótulos nas colunas de meses representam o crescimento em relação ao mês anterior. Porém, quando estiver na coluna de ano, representa o crescimento em relação ao ano anterior. Como que faz isso? Como que escreve essas dicas, né? Com o visual selecionado, você vem aqui em propriedades, dicas de ferramentas, ícones de cabeçalho, né? E aí você tem que ativar esse dica de ferramenta e escrever aqui, ó. Ele vai aparecer esse íconezinho aqui. Tá joia? Então, aqui já tá legal. Vamos encontrar esses percentuais. O do mês, lembra que quando a gente estava criando o eixo, o do mês ele não precisa de nenhuma tratativa especial, porque já tem um relacionamento. Então a gente pode calcular esse cara tudo por fora, tá? A gente vai criar as medidas de variação por fora, tá? Quais são essas medidas? Tá aqui, ó, percentual de crescimento do mês. Eu pego, encontro, tô indo lá na medida dinâmica, tá? Na primeira medida, não a que está atrelada ao eixo, a natural mesmo. Então, o mês atual é a própria medida. O mês anterior é a calculate da medida do mês previous month de calendário data, do mês anterior, beleza? Qual que é a diferença percentual? É o mês atual dividido... Aqui tem duas condições, né? Primeiro, a divisão é isso aqui, né? Mês atual menos mês anterior, que divide sobre o mês anterior. Legal? Eu só fiz esse if aqui, porque se eu não fizer isso, no mês que eu não quero, ele vai abrir, né? Então eu quero trazer só, se eu tiver o mês atual, ele calcula. Se não tiver, não calcula. Por isso, esse if aqui. E esse cálculo é semelhante ao do ano anterior. Só que em vez de usar previous month, usei semi-period last year, tá? Mesmo período do ano passado, tá? Então, ele está fazendo a mesma condição. O ano atual menos o ano anterior, que divide sobre o ano anterior. Então, eles me resultam os percentuais. Legal? Só que eles não aparecem ainda dentro do gráfico, né? Se eu colocar o do mês, por exemplo, se eu colocar aqui em linha, no eixo da linha, o crescimento do mês anterior, ele até vai aparecer. Mas está todo perdido aí. E o do ano anterior, ele não vai... ele vai aparecer, mas desse mês em relação ao mês do ano passado. E não é isso que eu quero. Eu quero calcular o ano anterior só aqui, ó. Então, eu tenho que criar uma medida para essa variação percentual, tá? Que é o percentual crescimento gráfico, tá? Que seguiu o mesmo conceito. Fui lá, captei o contexto do eixo, captei o ano do contexto, aí eu faço comparação. Olha lá, padrão. É a própria medida crescimento do mês anterior. Se eu tiver no ano atual, quem que é? É o meu percentual de crescimento do ano anterior, dando um all no eixo gráfico. Simples assim. E o ano anterior? Eu não calculo. Por isso que eu até coloquei blank aqui. Não precisaria, mas coloquei só para deixar claro que eu não quero calcular nada de variação percentual pro ano anterior. Beleza? Fiz o mesmo switch, mesmo conceito e retornei o resultado. Tá? Isso me gerou uma coluna percentual. O formato dessa medida é esse carinha aqui. A própria medida, já coloco as setinhas
para cima e para baixo, quando é negativo, quando é positivo, e ele já me retorna esse formato. Então deixa eu tirar essas linhas cheias daqui. Coloquei o crescimento do gráfico no eixo da linha. Legal? Você viu que já apareceu aqui, ó, 3% aqui no ano, onde o ano anterior não traz nada, como eu quero. E aí já está funcionando. O percentual está aí. Está funcionando, beleza? Está funcionando tanto para o total como para a média mensal. Está variando de acordo com as grandezas analisadas. Então tá aí. Agora, o que eu preciso fazer? As jogadinhas para que esse percentual venha abaixo do valor e o valor vá para cima. Tá? Esse valor aqui é o da coluna, tá vendo? 129,2. Beleza? Tá vendo? 129,2. Eu tenho que jogar ele para cima e colocar o percentual embaixo. Como que é isso? Eu já fiz isso no vídeo há uns 2 meses atrás. Inclusive é o vídeo mais visto no meu canal. Vai lá assistir. Mas aqui eu vou fazer de um método um pouquinho diferente, porque saiu uma atualização que dá para usar um recurso. Mas o princípio é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu já tenho os valores calculados. O que eu preciso fazer agora é... Quem que é minha primeira linha lá em cima, né? Opa. É o valor. Legal? O que tem aqui por trás desse gráfico que a gente não está vendo, tá? Tem uma linha aí, tá vendo? Linha com largura do traço zero. Olha lá, tem uma linha passando aí. Então, o que eu preciso fazer? Criar essa linha, que é o quê? Um offset. Eu fiz tá vendo? Coloquei para todas as colunas, eu peguei esse valor da coluna, somei algum tantinho e criei uma linha. E depois eu troquei o rótulo dessa linha, tá? Porque esse aqui, ó, é 144, aqui nessa linha ela vai ser um pouco mais, ó, 151, que é um número aleatório, é só para criar a linha. E é isso que a gente precisa, é uma linha de base, tá? Uma linha de base. Só que para eu criar essa linha de base e distribuir um valor igualzinho para todo mundo, não pode ser um valor aleatório. Eu tenho que encontrar um valor. E outra coisa, né? As linhas, elas vão parar nos eixos secundários. Ela está no eixo aqui do lado. Ela não está no eixo esquerdo. Então eu tenho que travar esses eixos. Eu tenho que definir o mínimo e o máximo do meu eixo, tanto para a coluna como para a linha. Como que a gente faz isso? Criando medidas, tá? Então, eu fui lá e criei a minha medida eixo YMax. O que é o eixo YMax? Não é o meu eixo gráfico que está aqui? Então, eu fiz um maxx da tabela eixo gráfico. Então, ela está avaliando a tabela eixo gráfico, tá? Na medida dinâmica gráfico, que é nada mais é do que minhas colunas. E eu envolvi isso num All Selected. Para remover qualquer contexto que tiver sendo aplicado, ela vai avaliar qualquer coluna. Ela vai pegar a maior dessas colunas e falar, pô, essa é a maior dessas colunas. Se a gente olhar aqui, dá para ver claramente que é essa aqui, né? 139 milhões, ela é a maior, tá? Beleza. E esse 139, ele vai trazer para todas as colunas, entendeu? Por isso desse All Selected. Aí eu criei uma offset. Esse offset é aquele percentual, tá? Eu quero 15% desse valor, tá? Então eu estou pegando meu resultado, que é o 139, multiplicando por 1,15, que vai me dar uma linha um pouquinho para cima. E essa medida, eu estou colocando aqui, ó, eixo Y. Perdão. Preciso colocar, né? Eu não coloquei. O meu mínimo é 0, tá? Meu mínimo é 0. E o meu máximo, vou colocar agora.
o eixo Y max, que é aquela medida que eu mostrei para vocês. Ó, ele subiu o eixo, o limite do eixo aqui, por isso que jogou as colunas, porque eu preciso de um espaço para colocar um número em cima do outro, entendeu? Por isso que eu tenho que jogar para baixo. Eu fiz isso no eixo Y, eu tenho que fazer isso no secundário também. Tanto é que eu vim aqui, ó, em mínimo, 0, e o máximo é o mesmo campo. Olha lá. Beleza. Tá? Só que aqui ainda é os 3%. Eu tenho que pegar esses valores e jogar lá para cima. Beleza? Então vamos lá. Quem que é a minha linha de base agora? Então eu já travei meus eixos, já sei quanto que eu vou pegar de offset, então eu vou criar uma linha de base para ela passar aqui em cima desses números. Beleza? Que é essa medida aqui. Base, linha superior, rótulo do gráfico. Quem que é minha referência? Medida dinâmica do gráfico. Legal? Quem que é meu offset? Quanto que eu quero subir? Quero subir 4% do eixo máximo. Eu quero 4%, tá? Aí ele checa. Pô, se eu tenho uma coluna aqui, então me retorna a referência mais o offset. Simples assim, tá? E aqui a gente vai ajustando, né? Deixa eu colocar no campo de linhas, né? Campo de linhas. Olha lá. Tirar essa linha lá. Aí, ó. Essa é a linha de base do meu rótulo. Legal? Ela é a minha linha, é onde eu vou escrever meus rótulos. Legal. Só que ela o valor dela é um valor totalmente aleatório, né? Que ela não é um valor verdadeiro, ela só serve de base. Quem que é o valor verdadeiro que eu quero colocar aqui nessa linha? E essa é a atualização que saiu recentemente, tá? Eu posso vir aqui, ó, em rótulos de dados. Rótulos de dados. Base linha superior. Está selecionado aqui. Aonde eu quero? Acima. Eu quero que meu rótulo vá acima. Aqui, ó, rótulo personalizado, tá? Quem que é meu rótulo personalizado? Não é o valor das colunas? Então eu já criei. Aqui você tem que colocar uma medida de texto, tá? Então aqui, ó, rótulo, medida dinâmica gráfico. Isso aqui é um texto. Que nada mais é do que pegar o valor lá na medida, calculei, eu vi se é monetário, se não é. A mesma coisa que eu já mostrei, tá? Só que, em vez de estar lá no formato dinâmico, tá aqui direto na medida. Então, isso eu achei bem bacana. Então, vim aqui, pincel, base linha, posição acima, rótulo personalizado, e aqui eu vou escolher aquele carinha. Tá aqui na pastinha elementos de gráfico, rótulo medida dinâmica. Ó, já apareceu alguns, eu acho que é porque tá com muito grande o texto, talvez. Ou não. Ah, já sei por quê. Porque a gente precisa ajustar o da coluna, né? A gente não ajustou o da coluna aqui ainda. Mas os rótulos estão aí, ó. Tá vendo? Ó? Tá pequenininho, ó. Já tá aqui, ó. Duplicando, tá vendo? Bacana, né? Agora eu preciso fazer a mesma coisa com a coluna, só que inverso. Eu fui lá e criei uma medida de rótulo do percentual de crescimento. Só que ela é mais simples. É o formato da percentual de crescimento dando isso aqui. Não no campo de medidas formato dinâmico, no texto mesmo, tá? Faço a mesma coisa. Então, pincel. Agora eu venho na medida dinâmica, que é as minhas colunas. Posição da coluna, extremidade externa. Rótulo personalizado, adicionar. Vem aqui em elementos do gráfico. Rótulo, percentual de crescimento. Olha lá. Já está aqui, bonitinho. Legal? Agora, o que eu vou fazer aqui? Em rótulos, vou desativar essa tela de fundo, que era ela que estava bloqueando. Deixa eu ver se aqui também tem.
Ó, ficou show. Já ficou show. E para desativar essa linha feia aí, só diminuir a largura do traço. Ó, até zerar. Já tá bem parecido, né? Ah, deixa eu tirar a linha do original também, né, pô? O que tá essa linha aí? Não precisamos mais. Vocês entenderam, né? Ele é só a linha para eu escrever meu rótulo. Legal? Perfeito. Então eu já tenho o meu valor aqui em cima e tenho o percentual aqui embaixo. Vamos começar a perfumaria agora aqui. Ó. Então, eu vou desativar essa legenda aqui. Não faz muito sentido esse texto, né? É feio, né? Então, desative essa legenda. Já ficou mais bonito. E aí, agora eu vou mostrar um macete para vocês. Se eu passar o mouse aqui, ó, o que ele mostra? Ó, eixo, junho, medida dinâmica gráfico 139.1. Não é muito legal, né? Tem um macetezinho que você pode sumir com esses nomes, tá? Então eu já até deixei aqui caractere invisível, tá? Você copiar esse texto, esse carinha aqui, ó, dentro das aspas, ó, Ctrl C, venho aqui, ó, se eu dou 2 cliques aqui, apago e colo. Dei Enter, e aqui, mesma coisa. Dei Enter, e aqui, a mesma coisa. É bruxaria mesmo, tá? Ó. Se eu passar o mouse, olha lá, só junho, 139 milhões. Sumiram o nome das colunas que estão sendo utilizadas. Ficou o EPOR aqui que a gente vai trocar, tá? A gente vai trocar. Inclusive, vou desativar aqui o título. Beleza. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colorir esses percentuais, né? Igual tem aqui no modelo. Vamos colorir esses percentuais. Qual que é a minha base para colorir esses percentuais, tá? Cor, percentual de crescimento do gráfico. Vamos lá. Essa medidona aqui, que também é muito simples, ler ela. Mesma coisa, eu vou lá. Vocês viram que eu gosto de usar bastante variáveis. Deixa o código bem claro e fácil de entender, tá? Ah, e esse material vai ficar na descrição para vocês baixarem e estudarem, tá? Não vou reter não, tá? Vocês vão baixar e utilizar à vontade. Então aqui, grandeza. Eu capto qual que é a grandeza que está selecionado. Quero saber se é o custo e as despesas, quero saber se é o indicador ou se é produção. Por quê? Lembra do sentido do que é bom? Então eu fiz aqui, ó, sentido bom. Switch da grandeza. Se for 1, inverte o sentido. Se for 2, inverte o sentido. Se for 3, é 1. O que é inverter o sentido? Existe aquela semântica padrão de que para cima é bom e de que para baixo é ruim. Só que em alguns casos eu tenho que inverter isso. Despesa para cima é bom? Não. Custo para cima é bom? Não. Produção para cima é bom? É. Então, esse é o sentido. Eu captei se eu inverto ou não. Então, aqui eu já estou retornando as cores. Ó. Bom, pego. Se o sentido bom é 1, ele faz esse. Se não, é o outro. Tá vendo que é um invertido do outro aqui? É só para isso que eu fiz isso. E o neutro, eu considerei esse neutro um amarelo, que permite uma variação de 0,5% para baixo, para cima para mim é neutro. Não preciso considerar nem como verde, como vermelho. Então eu defini cada uma das cores aqui, tá vendo? A minha referência, quem que é? Percentual de crescimento gráfico, que já está lá no gráfico, inclusive. E aí ele faz a checagem. Pô, se a minha referência é maior que 0,5%, bom. Se a minha referência é maior que menos 0,05, é neutro, porque ela está entre esses dois. Senão ela é ruim. Por isso que eu já fiz esse sentimento bom. Isso aqui, cara, eu aplico em um monte de projetos, tá? Quando você tem variáveis misturadas aí, de custo com produtividade, aí você faz com essa sacada aqui. E essa medida que a gente vai colorir os rótulos, tá? Então aqui a gente vem em rótulos de dados, valores,
A gente tem que especificar primeiro, né? Qual, né? Ué, não tá aparecendo? Ah, porque eu sumi com os nomes, né, cara? Então é extremidade externa, não é esse, é o de cima. Agora eu fiquei preocupado. E agora, hein? Cara, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar o dali e colocar de novo. Percentual de crescimento gráfico. Ah, é esse aqui. Fiquei com medo agora. Então, vou ter que colocar o rótulo personalizado de novo. Elemento do gráfico vai ser o rótulo medida. Beleza, tá lá. Por que ele tá lá embaixo? Ah, porque aqui é a minha linha de base, né? Pô, desculpa, pessoal. Base linha. Isso, vai lá em cima. Oxi, já tava ficando com medo. Rótulo personalizado. O campo, agora sim, é o elemento do gráfico. Rótulo medida dinâmica. Opa, aí. Beleza. Então não é esse que eu tenho que formatar. É o outro, na verdade. É esse aqui que está oculto. Agora sim. Cor FX. Valor do campo. Cor percentual. Crescimento gráfico. Olha lá. Que belezinha. E agora vamos ocultar de novo essa coluna. Caractere visível. Não adianta escrever U mais 200E. Tem que copiar esse cara aqui, tá? Beleza. E aí, já tá bem parecido, né? A letra um pouquinho maior, coisa e tal, né? Mas tá funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Vamos ver se tem algum amarelinho aqui. Opa, ó, tá vendo? 117,0,1%, então não deu variação. Total e média, né? Indicador, volume de produção. Pode ver, ó, volume de produção, quando é para cima, é verde. Quando o indicador é para cima, é vermelho. Então esse é o tal do sentido bom lá que eu coloquei, tá? O que está faltando aqui, pessoal? O que está faltando? Então, colocamos os rótulos, falta só o título, né? Então, o título é bem simples. O título é uma medida também. Lá, mais uma vez, pego a grandeza, pego o totalizador. Agora eu estou pegando o texto, tá? Estou pegando o texto. Pego qual é o ano. Formato meu percentual de crescimento, porque aqui tem que ser um texto, não pode ser um número. E eu retorno o quê? Totalizador. Quem que é o totalizador? Indicador, média mensal, né? E do grandeza. Quem é grandeza? Indicador, reais por volume. E ao longo do ano de 2022. E retorno isso. Retorno uma string, que eu vou colocar aqui no título. Tá? Título. Tá esse cara zoado aí. A minha medida já é o título. Ok. Pensou? Olha lá. Média mensal do indicador reais por volume ao longo do ano 2022. Média mensal do custo e despesas ao longo do ano 2022. 2023. Total do custo e despesa. Então, tá dinâmico aqui no gráfico, ele tá me mostrando o que foi setado aqui. É um pouco redundante fazer isso? É. Mas vocês têm que pôr na cabeça que, às vezes, tem usuários que vão pegar
e vão tirar um print só desse gráfico e mandar para alguém. Então o título do gráfico é muito importante, tá? Mesma coisa, eu poderia fazer esse gráfico e escrever só aqui, ó, ano anterior e ano atual? Poderia. Não precisaria criar, reduziria um monte de coisa. Mas fica muito subjetivo se você não falar que ano você tá, qual é a variável que você tá colocando. Eu tô falando que é média mensal do volume de produção. Entendeu? Então, eu não preciso desses filtros para demonstrar. Em apenas um gráfico eu consigo transmitir todas as informações. Agora, eu posso usar o campo de subtítulo também, tá? Campo de subtítulo. Eu escolhi o crescimento, mas isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem ajustar aí para o modelo de vocês. Crescimento, formatei como percentual, tá, do ano anterior. Escrevi, ó, o crescimento foi de crescimento em relação ao ano anterior. Simples assim, tá? Por que eu escrevi ano anterior agora? Porque eu já falei que é 2023. Eu não preciso citar que é de 2022. Então tem que pensar um pouco também aí numa linguagem um pouco mais natural, menos robótica, né? Então subtítulo, FX, e agora é o tal do subtítulo. Olha lá. O crescimento foi de 2,9. Tá aqui, ó, em relação ao ano anterior. 1,7. Vamos ver se muda. 1,9. Vamos mudar de ano aqui, 2022. Foi de menos 1,4 em relação. Então, tá totalmente dinâmico aqui. E eu acho que não faltou nada. Beleza, tá tudo igualzinho aqui à primeira página. Então aqui vocês aprenderam como construir do zero, tá, pessoal? Esse visual personalizado, que é uma ideia que vocês podem aplicar em qualquer projeto. Quero saber de vocês se já conheciam essa técnica, se já aplicaram ou não. Quero saber de vocês, deixa aqui no comentário. E também, pessoal, deixa o seu like. Esse conteúdo foi super bacana. Tenho certeza que vocês gostaram. E se você não é inscrito, ficou até agora, obrigado, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder os meus novos vídeos. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Me segue nas redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. Me manda uma mensagem lá. Assim como o Rafael me mandou essa mensagem e eu produzi esse conteúdo, posso produzir um conteúdo que seja do teu interesse. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!